Como empresas que provocam desastres ambientais serão tratadas em uma ordem libertária? Se tivéssemos de resumir a teoria libertária, talvez pudéssemos dizer que tudo deriva do nosso direito natural à propriedade. A rigor, é o nosso único direito. Ele é o único critério com o qual podemos formular um sistema ético, isto é, um sistema universal, válido para qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer momento, que nos permite conviver pacificamente uns com os outros se respeitado e que nos indica como fazer justiça se violado. A consequência do reconhecimento desse direito natural mais importante é que os nossos corpos se tornam uma fronteira inviolável. Sendo o corpo de alguém a sua propriedade, ninguém pode agredi-lo. Uma outra consequência é que, para conseguir bens, precisamos de trocas voluntárias. Para alguém lhe entregar uma coisa, você deve fornecer outra, sem coerção. Por meio dessas transações voluntárias é que emerge o livre mercado, ou simplesmente o mercado. O mercado nada mais é do que o ambiente em que ocorrem as transações voluntárias. Ele é uma consequência direta da propriedade. Sem o respeito a esta, não tem como existirem transações voluntárias e, portanto, não há como emergir o mercado. Dessa forma, tudo aquilo que você conseguiu honestamente é sua propriedade. A sua casa, o seu carro, a sua comida, o seu computador e assim por diante. Quando comprou o seu carrinho, você e a concessionária acordaram um preço e efetuaram a transferência do título de propriedade dele. Como a troca foi voluntária, as duas partes estão melhores agora do que estavam antes, por definição. Tudo que é seu não deveria ser roubado, taxado, confiscado ou avariado. Pois bem, esse é um resumo da teoria libertária. Com tal resumo em mente, é fácil deduzir a posição libertária quando uma empresa, digamos uma mineradora, é responsável por uma tragédia ambiental e provoca danos não só à natureza, mas também às pessoas. Imaginemos o seguinte caso. A barragem de rejeitos dessa mineradora se rompe. A enxurrada de lama deixa um rastro de destruição. Uma floresta é dizimada, casas são destruídas, o fornecimento de gás, água e eletricidade é interrompido, pessoas são feridas e até mortas. A propriedade alheia foi violada. Até mesmo a floresta, que teria um dono em uma ordem libertária. Em um caso como esse, a mineradora teria de pagar pelos danos, indenizar as vítimas ou os seus herdeiros pelos transtornos causados e, quando possível, restaurar a situação. Dentro do direito, isso se baseia no princípio chamado de pedido de socorro, ou demand for relief em inglês. Ao contrário do que os senhores bovinos gadosos creem, tal princípio é muito mais antigo do que qualquer sistema positivista de pseudo-justiça. Segundo o princípio, qualquer ação que provoque dano a um terceiro, ou mais apropriadamente, que viole a sua propriedade, acaba por conceder um direito de reparação ao agredido. Procura-se, assim, restabelecer a situação a um nível mais próximo possível de como era anteriormente. Apesar de os manuais bananenses de direito assumirem que esse princípio é positivista, ele não é. A ideia de reparação civil já estava enraizada em todas as sociedades minimamente civilizadas, há milhares de anos, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Em nosso exemplo, se aquela lama da barragem rompida vai para um rio e torna sua água imprópria para ser captada para consumo, forçando a população a pagar por caminhões-pipas, os gastos adicionais e os transtornos gerados pela falta d'água têm de ser integralmente pagos pela mineradora. Como a lama polui o rio, a empresa também tem a obrigação de despoluí-lo. Se a propriedade de alguém foi violada, cabe punição. Simples assim. E lembre-se de que isso inclui os corpos das pessoas. A floresta foi dizimada? Bem, a mineradora terá de recuperá-la e o dono terá de ser indenizado. As casas foram destruídas? Os moradores terão de ser não só ressarcidos, como também indenizados pelas demais perdas. Pessoas morreram? Homicídio culposo, que deve ser punido de acordo. E assim por diante. E quem terá de arcar com tudo isso? Se a mineradora tiver um seguro, a seguradora terá de indenizar as vítimas segundo os termos do contrato. Se a mineradora não tiver um seguro ou se houver danos não cobertos pelo contrato, aí ela terá de usar o seu patrimônio líquido. Mas e se isso não for suficiente? Aí se usam os ativos. E se os ativos também não forem suficientes, o dono e os sócios terão de arcar com os custos. Caso os procedimentos anteriores ainda sejam insuficientes para separações, indenizações, ressarcimentos, restaurações e despoluições, aí os custos restantes recaem sobre os acionistas ordinários, que
Quem viola a propriedade é obrigado a reparar, ressarcir, indenizar e recuperar, nem que seja necessário penhorar todos os ativos de todos os acionistas ordinários da empresa. Essa é a posição libertária. E quem faria os julgamentos? Tribunais privados jusnaturais. A esse respeito, falarei em um futuro vídeo sobre agressão, pena e proporcionalidade, baseando-me em um texto do Stephen Kinsella. Tudo isso está baseado naquele nosso direito natural à propriedade que mencionei no início deste vídeo. Como esse direito natural nos dá um critério simples e universal, é bem mais fácil chegar a uma sentença justa. Note que esse cenário é bem diferente do atual, em que os julgamentos ficam a cargo da pseudo-justiça estatal positivista. Neste desanimador cenário atual, não é incomum a aplicação de multas que são direcionadas para o Leviatã e não para as vítimas. Muitas vezes, a empresa que provocou o desastre pode até receber uma pesada multa, mas o grosso do dinheiro acaba indo para o Estado e não para quem foi lesado. No Brasil, mineradoras são exportadoras e têm um grande peso na balança comercial. Logo, são xodós de governos desenvolvimentistas, como os daqui são tradicionalmente. Elas não só geram empregos, como receitas tributárias municipais, estaduais e federais. Disso decorre o seguinte roteiro após desastres: broncas públicas, algumas exigências separatórias reportadas pela extrema imprensa com estardalhaço, discursos inflamados de políticos exigindo punições e uma multa ambiental que vai integralmente para os cofres do Estado. Uma porção pequena do que a empresa tem de pagar vai para as vítimas, enquanto o grosso acaba com a máfia estatal federal, sob a justificativa de danos difusos ou coletivos. E sabe aqueles vários órgãos estatais de fiscalização que falharam em sua missão? Nada acontece com eles. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o libertarianismo não é pró-empresa nem pró-empresário. O libertarianismo defende única e exclusivamente a propriedade, seja ela de quem for. Quando o direito natural à propriedade é respeitado, há trocas voluntárias e, assim, livre mercado. A defesa do mercado pelos libertários vem da defesa da propriedade. Portanto, se uma empresa viola a propriedade de terceiros, seja uma floresta, um rio, uma casa ou um corpo, então ela deve ser punida de acordo, ressarcindo as perdas e indenizando as vítimas. Em uma ordem libertária, os incentivos estão alinhados para que desastres ambientais sejam minimizados. Já em uma desordem socialista, como esta em que vivemos, os incentivos estão alinhados para proteger empresas agressoras e políticos. O que você prefere?